Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. De onde vem isso? Isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta. Grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo, É o que era... marxismo cultural ou Não, o não? marxismo cultural é uma expressão meio que Ah, inventada, tá, não né? é... Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá, É daí que inventaram a história do marxismo cultural é, como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal, entendi. né? A esquerda foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, Não digamos tinha nem assim, como sustentar, né, o e argumento. começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente Mas foi chama de uma coisa questões pensada culturais. ou surgiu Ah, não, isso? não, isso foi Alguém pensou isso? pensado, isso foi É? pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, Ah, brancos tá. oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, Certo. você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Tá, Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, tá. porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é É? opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não É um poder. limitador do debate, É um né? limitador, claro, mas debate é um fetiche. A ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. Ah, tá. O debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade, Entendi. porque a mídia é mais ampla, tem mais emprego, tem mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário, mas assim, você tem mais opções, então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro. A universidade, a ideia de debate na universidade é um fetiche, é coisa para inglês ver. É. E não é necessariamente só no Brasil, não. Agora, a apropriação cultural, que também está dentro do mesmo guarda-chuva de teorias, É a mesma teoria, o né? princípio é o seguinte: se você é branco e você usa um acessório afro, negro, você não pode, porque como você é opressor, quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro,
você está se apropriando culturalmente de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo. Mesma coisa com relação a índio, por exemplo. Você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como há alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro mais, é verdade, ela que saiu se vestiu de fantasiada. índia, caíram de pau em cima Alessandra dela. Negrini. Alessandra Negrini. Então, caiu de pau em cima dela. É o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que fala, por exemplo, então eu não posso usar, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal. Então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas, segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona na direção do opressor, de cima para baixo, exatamente. Ela só funciona nesse sentido. E é claro que dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco... Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas, elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que queria acabar com o capitalismo.